Território Arte e Tecnologia. Pra lá da Arcrips, jovem branco de cabelos cacheados e piercing no septo. Bom, juntamente com os resistores, é importante falar dos LEDs, que são os componentes favoritos de todos nós, artistas visuais eletrônicos. Pequenas lâmpadas sob O LED ele vem em vários tamanhos, geralmente a função é a mesma. Você pode encontrar LEDs que têm funções diferentes, como um pisca-pisca, ou um LED que muda de cor, um RGB. Você consegue uma variedade infinita de LEDs, com tempos diferentes, com mais terminais, mas o tradicional é o LED de 2 terminais, com esse formato aqui. A gente consegue ver que ele não é completamente igual dos dois lados. É um componente polarizado, ele tem uma perna positiva, uma perna negativa, e ele precisa ser instalado dessa maneira: positivo no positivo, negativo no negativo, para funcionar corretamente. E já que estamos usando fontes de 5 volts nos projetos, o LED precisa de um resistor em série com ele, ou seja, energia, resistor, LED, volta para energia, para funcionar corretamente. O desenho do LED no diagrama é esse aqui. A gente tem o desenho de um diodo, ou seja, um diodo, que é um componente eletrônico que permite que a energia flua numa direção, mas bloqueia na outra direção. Só que esse diodo emite luz representada por 2 ou 3 setas saindo do diodo. Como eu disse antes, que o desenho dele não é simétrico, todo LED costuma ter uma parte chata, que indica o negativo, uma parte um pouco mais comprida aqui embaixo, que indica o positivo, e geralmente vem cortado com a perna positiva mais longa que a negativa. Esse é um jeito muito prático de identificar pelo formato, justamente porque se você cortar 2 pernas iguais, você ainda consegue reconhecer onde está o positivo e onde está o negativo do LED. Ele faz as indicações no desenho do fluir da energia e dos lados da pequena lâmpada de LED. Bom, partindo para componentes um pouquinho mais complexos, a gente tem uma coisa chamada chave, ou interruptor. 3 pequenas peças. É uma peça que ela tem uma trava, ou seja, você aperta, ela muda de posição, você aperta de novo, ela solta. Ela pode ser uma gangorra, como o interruptor da nossa casa, né, da luz. Ela, por um lado, ela abre o circuito, para o outro ela fecha e deixa a energia fluir. Ou ela pode ter múltiplas funções, como esses pequenininhos que a gente encontra em equipamento, em luzinha, luz de Natal, coisa assim. E aí eles têm vários terminais. Esses terminais, eles indicam o que está acontecendo, o que ele vai fazer e o que ele pode fazer. No caso de ter 2 terminais somente, ele só vai cortar esse fio. Então, uma vez que ele está desligado, ele está cortando a conexão desse fio. Uma vez que ele está ligado, ele está juntando essa conexão. Vinheta com pixels verdes. Depois de falar de interruptores, precisamos falar também de botões, que são outra peça fundamental quando você quer acionar algo ou fazer com que algo aconteça. Folha com 4 botões. O botão, a gente encontra ele em talvez centenas de formatos, tipos diferentes. Eu trouxe alguns básicos, fáceis de encontrar. Botão vermelho. O botão que não faz tanto barulho, mas fica lindo em projetos que precisa apertar, né? Tem uma durabilidade um pouco maior, Botão às vezes. pequeno. O botão micro switch, ou push button. O barulho dele é bem clássico, assim, de botãozinho de mouse, de tecladinho, de brinquedo, de modem de TV. Todos eles são compostos por esse botão. Botão azul. E temos a versão um pouco maior do botão, que é esse... É a mesma coisa, só que maior, mais bonitinho, mais fácil de ver no circuito. Botão E amarelo. costuma ter esse acabamento que você pode escolher a cor quando for comprar. E não faz nenhuma diferença no funcionamento, mas você pode escolher se eu quero um trabalho todo preto ou todo branco. Eu vou usar isso. Território Arte e Tecnologia. Voltando um pouco aos resistores, eu preciso falar dos resistores variáveis. Folha com 3 A gente resistores. encontra eles geralmente em equipamento de som, equipamento de luz, para regular a intensidade, regular a altura. E eles vão ter ligações diferentes para cada circuito que a gente for montar.
Mas o funcionamento geral deles é o mesmo. Você tem 3 terminais e você gira o eixo e define a resistência entre esses terminais. Tem tamanhos diferentes, tem formatos diferentes. Potenciômetros mais antigos, às vezes você encontra invólucros enormes e tal. Mas a base do potenciômetro é 2 resistores internos, você varia a resistência girando esse eixo. Um outro resistor variável é o LDR, um resistor que depende da emissão de luz que está alcançando ele. Então, quanto mais luz entra nele, menos resistência ele gera, ou seja, mais energia vai para o resto do circuito. Quanto mais escuro fica, quanto menos luz entra, mais resistência ele gera e menos energia flui dentro do circuito. Vinheta em letras verdes piscando território, arte e tecnologia. Por fim, chegamos aos últimos componentes de fato importantes na nossa pesquisa, na nossa produção, que são os motores e os drivers de som. São alto-falantes, mas é comumente encontrado como driver, peça. Folha 4 peças coloridas. Os motores, a gente encontra eles principalmente em lixo eletrônico, se quisermos ser econômicos, tem muito brinquedo que quebra e o motor ainda está ótimo. Eles têm tamanhos e tipos infinitos, formatos, funções infinitas. Manuseia O que a motor gente vai trabalhar é esse tipo de motorzinho aqui, o motor com redução, 5 volts. E a diferença dele para um motor comum é que o motor comum vai energizar e vai fazer o eixo rodar com mais velocidade e menos tração, enquanto que o motor com redução vai fazer justamente a redução. A embreagem vai girar com menos velocidade, porém muito mais tração. Assim a gente consegue rodar uma engrenagem, rodar uma polia, puxar alguma coisa. Acaba tendo uma vantagem muito maior para pequenos projetos esse tipo de motor. A outra coisa que a gente pode usar na pesquisa, na produção, é o driver de som. Então, uma caixinha de som velha que está em casa, caixinha de computador, você consegue arrancar essa peça, usar no seu projeto, fazer alguma coisa, fazer barulho, aumentar a altura que a voz da boneca fala para fazer algum trabalho bizarro, essas coisas, né? E os desenhos dele, o diagrama deles, no caso, Quadro com desenho de é motor e o motor, alto-falante. um círculo, 2 terminais, sem polaridade, pois quando a gente inverte a polaridade do motor, o que a gente vai fazer é ele girar do outro lado. Então, se você precisa de um movimento horário e o seu motor está anti-horário, você só inverte os polos de ligação dele e ele vai inverter a rotação. E o alto-falante, diferente do motor, ele tem uma polaridade específica, e o que vai acontecer se você inverter a polaridade não é o fim do mundo, ele só vai tocar mais baixo, porque ao invés do som ser projetado para frente, vai ser projetado para trás. Então também é uma peça que, se você inverter a polaridade dela, você consegue ir lá e botar do jeito certo, sem perder o seu trabalho. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Vilarejo 21, SESEC, GDF.